Olá pessoal, estou aqui novamente, professor Marcelo Pierre Júnior, para conversar com vocês sobre um assunto importantíssimo para as empresas: controle interno. Esse é um ponto interessante na área da auditoria e na área de gestão de uma empresa, né? Todos os processos que envolvem uma gestão do nosso patrimônio. Sou o professor Marcelo, tenho mestrado na área de auditoria e contabilidade, tenho enfoque nessa área principalmente de análise do sistema de controle da empresa, do sistema informacional, e hoje vou contar alguns detalhes importantes sobre esse setor. Vou explicar o conceito e a sua principal forma de avaliação. Em próximos vídeos eu vou detalhar os princípios, vou detalhar as práticas e atividades executadas para a avaliação de um controle interno, tá bom? E um ponto importante quando a gente pensa sobre controle interno é primeiro identificar, né, pessoal, essa palavra controle, né? O que é? Se a gente pensar no sentido da palavra, é qualquer forma de controlar, fiscalizar e aí administrar qualquer coisa. Estou controlando as minhas horas trabalhadas nesse mês. Então estou controlando quanto que eu estou fazendo de horas. Estou controlando o quanto que eu estou gastando esse mês. Então quero economizar. Estou controlando. Administrando. Estou controlando a minha situação na minha empresa. Estou controlando a minha situação com conhecido. Então controlar é fiscalizar ou administrar qualquer coisa, qualquer bem. E dentro de uma empresa nós temos vários processos de controle. Então eu posso controlar meus funcionários, controlar o quanto eles estão trabalhando, posso controlar meus resultados, posso controlar os ativos. Então dentro de uma empresa, pessoal, todo o processo de controle é chamado de controle interno. Então eu, como gestor ou como contador, que sou parceiro do gestor, preciso auxiliar a desenvolver um bom controle interno. Normas de controle, qualquer conjunto, tá, pessoal, de processo que envolva aí a empresa, a melhoria dos ativos, a melhoria da gestão, pessoal, promover eficiência, ajudar a proteger os ativos da empresa é uma forma de controle interno. Então eu trouxe até um conceito aí bem padrão na área da auditoria, que o controle interno, tá, pessoal, é todo conjunto de método, processo aplicado pelo gestor para proteger os ativos, salvaguardar os ativos, analisar as informações contábeis e promover as eficiências. Como assim, tá, pessoal? Por exemplo, você tem uma empresa com 4 veículos, que os vendedores e o pessoal da manutenção utilizam esses veículos, né, para ir na casa dos clientes. Você pode implantar controles para protegê-los, como por exemplo responsabilizar os motoristas. Então, cada veículo só vai ter um motorista responsável por dirigir. Então, se acontecer alguma coisa, ele vai saber, nós vamos saber quem foi responsável, ele vai nos auxiliar a encontrar o problema. Ou então, por exemplo, se tem mais de um motorista, definir escala, ter alguém para controlar quem estava dirigindo naquele momento. Porque, por exemplo, se surgir uma multa, você precisa saber de quem cobrar. Então isso vai auxiliar a evitar acidentes, vai auxiliar a aumentar o cuidado do funcionário com o veículo. A gente sabe que uma coisa é o nosso carro, agora o funcionário com o carro da empresa é outra situação. Então a gente tem que evitar, né? Tem que criar controles, seja controle de horário, ou um fiscal para controlar os horários, né? E os pontos do veículo. Contratar um seguro também é uma forma também de controle interno, né? A gente está protegendo nosso ativo. Então contratar um seguro é um controle que auxilia a proteger o ativo, até controlar a quilometragem do carro. Então é uma outra forma também de controle interno para veículos. Então são várias formas que a gente pode implantar dentro de cada setor para melhorar a eficiência e a operação da nossa empresa e proteger principalmente nossos ativos. Então tudo isso é um processo de controle interno. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, deixem aqui no comentário. Comentem também uma situação inusitada que vocês observaram na empresa de vocês. São vários processos simples que realmente demonstram
o funcionamento do controle interno. Quer ver, por exemplo, numa empresa que eu trabalhei, que cada setor tinha uma impressora. A gente gastava um valor bem alto, tá, pessoal, de papel, toner. E depois, com uma centralização das impressões em uma sala, tá, pessoal, de informática, diminuiu muito o gasto com impressão. Porque as pessoas passaram a ter cuidado no que imprimir, talvez imprimiam coisas que eram desnecessárias. E isso passa por um controle de centralização. Então, dependendo do que for, né, pessoal, às vezes um arquivo geral, um arquivo central, ele ajuda a criar controle. A informatização também com sistemas é um bom controle interno, usualmente. Então, tudo depende muito da situação, tá? Isso aí vai de uma análise de empresa para empresa que a gente analisa e implanta e gerencia todo esse controle interno. Analisando aqui o conceito, tá, pessoal? Nós temos o que? Então, proteção de ativo, evitar aí qualquer situação indesejável, melhorar a informação da contabilidade, então, por exemplo, criação de sistemas, desenvolvimento de sistemas também para auxiliar seja informação no tempo real. Então, tudo isso auxilia o gestor. Criar normas, regulamentos, portarias dentro da empresa. Então, por exemplo, o funcionário assim que entra, ele recebe um manual de boas práticas. Como deve se portar dentro da empresa. Quais são os horários de almoço, quais são os deveres, os direitos dentro da própria empresa. Então, tudo isso é uma norma de controle interno. Então, por exemplo, dentro dessa empresa só pode utilizar o e-mail do servidor. Não pode acessar outros sites. A comunicação da empresa é preferencialmente via WhatsApp, por exemplo, ou via e-mail apenas. Isso é uma forma de controle interno. Você está evitando que funcionários utilizem outros aplicativos ou utilizem uma forma informal de conversa. É um processo de controle, né? Então isso vai depender muito do gerenciamento de equipe para equipe. E quer ver aqui outros pontos interessantes, né? Uma forma de avaliação do controle interno. Nós temos segregação de função, então dividir responsabilidades, dividir funções, né? Por exemplo, o caixa é controlado por 2 pessoas ou apenas por uma, e cada um que acessa o caixa acessa com um código. É uma forma de controle. E quer ver o que é muito comum, por exemplo, em supermercado? Para fazer um cancelamento de um produto é necessário que a inserção do código de um gerente. Então vocês já podem ter observado, dentro de um supermercado vocês estão fazendo uma compra, o caixa passou errado. Ele não consegue cancelar. E isso é para evitar fraudes, né? Evitar o cancelamento aí e uma possível desvio de dinheiro de pequena quantidade. Quando é feito o cancelamento, lá vem o gerente e faz a baixa no sistema com o seu código. Isso é um processo de controle bem comum em grandes empresas. E tudo vai depender do seu processo, né, para analisar essa situação. E é claro que isso depende também da gerência, o espírito de compromisso dos gestores, né, em implantar um bom controle interno. A questão política, né, pessoal, que é bem comum também em controle interno. Política de contratação, política de demissão. Não, só vou contratar quem atende esses critérios. Então, você cria controles internos de contratação, cria processos para demissão, cria até também regras de aperfeiçoamento do funcionário. Então, tudo isso são processos de controles que podem ser observados. E além disso, nós temos o que? A definição da estrutura organizacional é importantíssima para o controle interno. Quem são os setores responsáveis? Quem controla também? Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre auditoria interna, tá, pessoal? Então vai ser um dos vídeos mais interessantes para quem quer conhecer essa área ou atuar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar também. E é uma atividade, um setor que usualmente faz toda essa parte de controle e definição de políticas de controle interno, tá? A proteção de ativo, tá, pessoal? Acho que é o principal enfoque nosso do controle.
proteger seja os bens imobilizados, como o veículo, o patrimônio da empresa, as contas bancárias, a informação também. A parte digital hoje é muito importante, backup, nuvem, tudo isso faz parte do processo de controle. E é claro também que o controle interno ele também é influenciado por processos externos e internos aplicados pelos gestores. E os externos envolvem muito, por exemplo, o que as outras empresas estão aplicando também como controle. Isso acaba influenciando as nossas políticas, tá? Só para finalizar, um último exemplo aqui, ó, pessoal. Imagina que nós temos um processo, né? Eu vou citar um processo da Folha. As horas trabalhadas dos funcionários, elas são registradas por meio de um ponto eletrônico. E cada funcionário tem um cartão eletrônico para gravar essas entradas. E tem alguns gestores e determinados funcionários que são dispensados desse processo aí de ponto, tá, pessoal? O que um funcionário do RH deveria fazer, né? Ou o que nós, como auditores internos, deveríamos aí orientar que um funcionário do RH fizesse? Que ele fizesse uma checagem e uma verificação de todos os documentos, fizesse uma análise. E também, né, pessoal, é importante, por exemplo, que toda adição, dedução da folha tenha uma aprovação de um gestor, de um gerente. Então é usual que um dos processos mais comuns é a autorização. Então, por exemplo, para fazer uma mudança na folha tem que ter uma autorização de um chefe ou de uma outra pessoa do setor. Isso é bem comum aí para evitar que uma só pessoa concentre várias atividades. É uma forma interessante de diminuir fraudes e erros no controle dos ativos, tá bom? No próximo vídeo eu vou entrar em mais detalhes sobre o controle interno. Hoje é só uma parte inicial para vocês entenderem o conceito de controle, tá bom? Qualquer dúvida aí, deixe um comentário aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar, tá? Nós vamos fazer uma série focada em controle interno e depois em auditoria. Um abraço a todos e até a próxima.